Oi, pessoal, tudo bom? Olha só, nós fizemos de manhã uma demonstração e como nem todas as pessoas puderam assistir ou puderam ficar até o final, eu tô gravando aqui esse vídeo e vou disponibilizar ele para vocês para, enfim, complementar o PDF e os nossos encontros. Então, espero que seja de grande valia. Como a gente já falou, se possível, assistir um vídeo já rabiscando, que vocês vão, com certeza, fixar melhor o conteúdo. Eu usei o Sketchbook e trouxe uma imagem que eu gerei em PNG lá no SketchUp para falar aqui dos elementos da perspectiva, né? Lembrando aqui o plano quadro, linha do horizonte, o ponto de vista, distância principal, altura H, né? A linha do horizonte aqui já foi, enfim, o plano horizontal ou geometral, o, a visual principal, né, que é o eixo aqui do cone de visão na situação olhando em frente, que é o que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, o objeto que está ali atrás do plano quadro e está com a aresta encostada no plano quadro e, portanto, em verdadeira grandeza. Então, aqueles elementos básicos da nossa perspectiva, né? E trouxe também a vista superior dessa composição, né? Nós temos aqui de novo PV, o plano quadro se transforma numa linha, que é a linha quadro, assim, o encontro, né? A interseção entre esses dois planos, que a gente chama de linha de terra, né? Então, o plano quadro aqui coincidente com a linha de terra, né? A linha do quadro coincidente com a linha de terra. O nosso sólido, que é esse prisma rotacionado aqui em relação ao nosso plano quadro, né? Esses elementos que já foram colocados, distância principal, a visual principal aqui que está nesse eixo. Vou demarcar aqui com a nossa régua, né? Aqui em laranja, a visual principal. E esse V, que são as linhas que partindo do objeto, chegam ao olho do observador e são as visuais, né? Que dão nome ao nosso método, né? Aqui já adiantamos as linhas que são paralelas às faces principais desse objeto, passando pelo ponto de vista e vão constituir na interseção do plano quadro as nossas fugas, né? Vou chamar aqui de fuga 1, chamar desse lado aqui de fuga 2, né? Então foi isso que a gente demonstrou e que aparece nesse segundo desenho mais elaborado, né? Aqui todas as visuais, a nossa fuga que foi encontrado na vista superior aqui, vista superior ou projeção vertical, né? Ou horizontal, desculpa, ou projeção horizontal, e que a gente tem que puxar agora para o nosso plano quadro, né? Agora que a gente descobriu aqui a posição do nosso ponto de fuga em vista superior ou projeção horizontal, a gente tem que encontrar onde estão esses elementos da perspectiva na outra vista, né? Quando a gente trabalha com vistas ortográficas, a gente trabalha com vários desenhos. Em perspectiva, a gente não faz exatamente isso. Mas, de toda forma, eu vou traçar aqui linhas de chamada, porque eu vou inicialmente levar esse plano quadro em vista frontal aqui para cima, para depois demonstrar como é que ele vai ser utilizado na verdade. Então tá, estou puxando ali para cima, poderia puxar, enfim, vários
vários elementos aqui da perspectiva, mas vou puxar aqui alguns pontos, né, aqui do objeto, certo? Assim, esse vértice do objeto, a gente sabe que a perspectiva acontece aqui no plano quadro que está representado apenas como linha do quadro. Então, se é aqui que a perspectiva está, para desenhar a perspectiva, eu tenho que trazer a partir desse cruzamento. Não é a partir do objeto que aqui está, mas onde as visuais vão interceptar esse plano quadro, né? Exatamente o conceito que a gente sempre usa de perspectiva. E tá bom, agora eu trago aqui, e não por coincidência, claro, tá mal desenhado, né? Rapidamente desenhado, mas eu trago aqui em vista. Opa, vamos mudar aqui para laranja. Em vista frontal ou projeção vertical, né? Porque esse aqui é um plano vertical, o plano quadro é um plano vertical, então eu estou vendo a partir daqui, certo? O observador está aqui, olhando para lá, então a gente está vendo isso. Ora, se o nosso ponto de fuga foi encontrado aqui sobre a linha do quadro, sobre a linha de terra, eu tenho que puxar aqui, né? Lembrando que aqui de novo é a linha de terra, esse aqui em cima é a linha do horizonte, a distância entre elas não pode ser diferente do que é essa, H, né? Distância H, que é a altura do olho do observador. Tá tudo dado, mas o que acontece? Continuam sendo dois desenhos diferentes. Se a gente tivesse um prédio bem alto para fazer, um desenho de uma casa enorme, como é que a gente ia fazer isso? Com dois papéis ou com um papel muito grande, né, para poder puxar essas informações todas. E ao invés disso, a gente faz o seguinte, vamos renomear aqui esses objetos. De novo, a gente sabe que aqui a gente tem fuga 1, a gente tem fuga 2, a gente chama aqui de fuga 1 linha, fuga 2 linha, né? Mas isso não interessa. Interessa que a gente quer economizar papel. E a gente sabe que entre os pontos em diferentes projeções, a gente vai ter linhas de chamada unindo esses pontos. Então, o que eu quero fazer aqui é trazer essa vista superior mais perto. Eu posso trabalhar dessa forma. Com linhas de chamada, trazer essas informações aqui para cima. Mas eu posso também, que é como a gente vai fazer na nossa atividade, sobrepor a vista frontal, ou seja, a projeção vertical, com a vista superior, ou seja, projeção desses elementos no plano horizontal geometral. Então, a gente tem aqui a sobreposição dessas duas projeções num único desenho. E lembrando que aqui continua existindo o ponto de vista no mesmo canto. Continuamos encostado aqui no nosso sólido a linha do quadro. Só que a gente fez o seguinte, a gente trouxe o nosso plano quadro mais para frente, porque se a gente simplesmente caísse em cima aqui, como se faz na geometria descritiva, se a gente simplesmente derrubasse, né, o plano vertical sobre o horizontal, como se tivesse aqui na linha de terra, vou traçar a linha de terra aqui no laranja para a gente ver isso bem fácil. Se a gente tivesse uma dobradiça aqui na nossa linha de terra e simplesmente deitasse o nosso plano vertical sobre o plano horizontal, ou seja, o nosso plano quadro, né? O nosso plano quadro sobre o nosso plano horizontal, a gente ia ter uma bagunça, né?
a gente ia ter o que eu vou mostrar agora. A gente ia ter isso, né? A linha de terra coincidente e um desenho em cima do outro. Ia ser muito difícil da gente compreender. Então, a gente afasta o nosso plano quadro como um todo, com a perspectiva que foi formada nele, para algum ponto aqui entre o ponto de vista e o objeto, aqui o ponto de vista, lá em cima está o nosso objeto, então a gente traz para cá o nosso plano vertical e depois sim faz o rebatimento. Então a gente tem a linha quadro lá encostada no vértice do nosso objeto, mas a gente traz uma nova linha de terra aqui para baixo e partindo da linha de terra, com a altura H, sempre vai ter a nossa, né, aqui é H, sempre vai ter a nossa linha do horizonte, que é onde vão pousar nossas fugas 1, F1, F2, que a gente puxou daqui de cima, né? Aqui F1 desse lado esquerdo, né? Puxa com linha de chamada perpendicular ao plano quadro, encontra F1', e aqui também puxa a linha de chamada da linha do quadro em direção à linha do horizonte, encontra F2'. Então, a linhazinha aqui. E é isso, todos os pontos que são criados ao se interceptar as visuais com o plano quadro são puxados por linha de chamada para esse desenho, que é a própria perspectiva que está aqui mais embaixo. Então, isso demonstra por que o nosso exercício está organizado da forma como está organizado, né? Eu acho que clareia um pouco a relação entre esses elementos conceituais que foram apresentados, né? E que agora estão sobrepostos numa vista frontal e numa vista superior, né? Ou numa projeção horizontal e projeção vertical tombada sobre essa projeção, né? Só lembrando aqui que ela foi, né? O nosso plano vertical ou plano quadro foi movido em direção ao ponto de vista e só depois, então, rebatido. E nossa linha de terra, então, que aqui, né, no 3D, se encontra nessa posição, ela é trasladada e vai acontecer mais na frente, né? E aqui, no nosso desenho bidimensional, vai se encontrar entre o ponto de vista e o objeto também. Aqui demarcado em laranja forte a nossa nova linha de terra.